falando, meus irmãos, do esqueleto do Antigo Testamento. Ok? Do arcabouço do Antigo Testamento. Da espinha dorsal. Então nós não estamos entrando no detalhe. Não tem como entrar em detalhe. Imagine entrando nos detalhes, né? Mas antes de entrar nesse período de 1000 anos aí, que abrange os livros históricos, e os livros históricos são 12 livros, começando com Josué e terminando com Esther. Aborda da entrada do povo em Canaã, já no comando de Josué, até o pós-cativeiro. Um período aí de aproximadamente 1000 anos. Coletânea dos históricos. Tudo o que aconteceu em Canaã é relatado nesses 12 livros. Tudo. Tratando-se de história. Pois bem, aí alguém pode falar, não, mas o Pentateuco também não trata também? Mas não é o objetivo do Pentateuco. O objetivo do Pentateuco é relatar o quê? O princípio. O objetivo do Pentateuco é relatar as alianças. O objetivo do Pentateuco é retratar as leis e não a história propriamente dita em si. Assim como os poéticos, o objetivo não é retratar a história. Você vê os livros poéticos retratando a história, a menos que o livro de Jó abre a exceção e fala da história lá de Jó e tal. Mas se vocês observarem, é uma linguagem poética. Então, este bloco dos poéticos não retrata, não focaliza na história propriamente dita. E também o bloco dos profetas também, embora fale da história de Israel, e fala mesmo, porque a coletânea dos proféticos vai dar foco às profecias, Deus falando com o povo, ok? E não retratando a história. Quando Abrão foi chamado, ele saiu lá da Caldeia, não foi isso? Passou por Padã Arã. Lá em Padã Arã, Terá, seu pai, morre. E a promessa, ele segue com a promessa. Ele passa em Damasco. Quando ele pisa a primeira vez em Canaã, era num local chamado de Siquém. Certo? Lembra desse nome? Siquém. Siquém estava situado em Canaã. Ali Deus renova a promessa para ele. Ali Deus. A primeira vez que Deus fala com ele em território de Canaã. Sabe o que foi que Abraão fez? Fez um culto. Foi o que ele fez lá? Um altar. Está escrito no capítulo 24 de Josué. 600 anos depois, a promessa de Deus se cumpre. Quando o povo tomou posse da terra de Canaã, Josué, já velho, fez 2 discursos. No capítulo 23 ele fez o primeiro discurso e no capítulo 24 ele faz o segundo discurso. Diz para mim onde foi esse discurso do capítulo 24. Diz para mim onde foi? Em Siquém. No mesmo local onde 600 anos atrás Deus tinha feito a promessa para o pai Abraão. E ali estava se cumprindo em partes a promessa. Sabe por que eu estou falando em partes? Porque essa promessa ainda está viva. Só vai se cumprir na totalidade, sabe quando? No reino milenial de Cristo. Onde toda aquela terra lá vai ser dividida para o povo de Israel, repartida para o povo de Israel. Josué, ele foi um bom comandante. Mas ele teve algumas falhas na administração. Josué era um comandante, era uma espécie de militar. Josué. Já Moisés era mais pastor, mais aconselhador, mais manso. Usava o quê? Que era que Moisés usava? Cajado. E Josué? Espada. Aí você já vai ver a diferença das pessoas e da personalidade. Só que Josué cometeu esse erro. Josué invadiu ali, exterminou um povo ali, mas teve outros que Josué poupou. E não era para poupar.
E não era para pouco. Esse foi um dos erros dele. O segundo erro de Josué, foi não ter conseguido fazer um sucessor. Moisés fez, e ele não fez um sucessor. Nós vamos entrar aí no questão Otoniel, que foi o primeiro juiz, que era sobrinho de Caleb, mas não foi preparado por Josué.